O nosso corpo ele sempre dá sinais, mesmo que sejam mínimos. Por não levar tão a sério esses pequenos sinais, no meu parto, eu e a minha filha quase morremos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um dos momentos, sem dúvidas, mais importantes da minha vida e, infelizmente, também um dos momentos mais traumáticos. É o meu relato de parto. Eu quero compartilhar com vocês como foi a experiência do meu segundo parto. Por já ter tido uma filha, eu estava me sentindo mais ou menos tranquila. O parto da minha primeira filha não foi aquela coisa mais perfeita e linda, mas nem de longe se pareceu com o que foi o parto da Maria Luísa. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que, sem dúvidas, marcou a minha vida, marcou a minha história. Vou compartilhar com vocês também fotos que eu ainda me dói muito olhar, mesmo vendo que já passou, mas por ter sido um momento que me causou muitas dores, muitas lágrimas. Eu não consegui compartilhar e hoje eu sinto que preciso não só compartilhar o meu testemunho, mas também essas fotos. Então fica até o final do vídeo, eu sei que você será edificado com o nosso testemunho. A minha gestação, ela não foi planejada por mim, mas por Deus. E graças a Deus por isso, porque os planos e os projetos deles sempre são melhores, maiores que os nossos. Mas ele já tinha me avisado de que eu engravidaria. E a forma que ele me avisou não tinha nem como não acreditar ou não ter certeza que aconteceria. Em 2021, nós passamos por um processo bem complicado, muito difícil com a minha mãe. Em decorrência da contaminação com o vírus do Covid, ela ficou entubada. Quando ela acordou da sedação, a primeira coisa que ela perguntou foi pela Maria. Ela perguntou à minha irmã, e a Maria da Débora? Só que eu tenho Nicole, então não tinha o menor plano nem vontade de ter filho. Então a partir daí eu já entendi que sim, era um trabalhar de Deus e que eu teria outra filha. E no ano de 2022 eu engravidei, descobri em fevereiro. E a princípio era uma gestação normal, tranquila. No decorrer das semanas, a partir de um exame de ultrassom, foi descoberto que eu tinha placenta prévia, mas até então não era algo tão grave, era repouso, tinha as indicações médicas e eu fiz o repouso, acabei me afastando do trabalho para evitar os riscos, porque um dos principais riscos era o aborto, e aí conforme as semanas foram passando, os meses foram passando, tinha o risco de parto prematuro. Mas como eu fiz o repouso certinho, quando eu fiz a minha ultrassom com 28 semanas, segundo a ultrassom, a minha placenta ela tinha evoluído de nível e estava tudo certo. Então eu pude passar o restante da gestação tranquila. Só que segundo o médico que acompanhava o meu pré-natal desde o início, o ideal seria que no final da gestação o meu pré-natal fosse para alto risco. Eu ainda tinha algumas dúvidas, ele falou que o ultrassom nem sempre é tão preciso, só que o meu convênio, ele não cobria o parto com esse médico. Então, eu faria o meu parto pelo convênio do meu marido. Então, eu comecei a passar em consultas no convênio do meu marido. E eu marquei uma consulta com o médico no convênio do meu marido já no final da gestação, porque ficava um pouco longe de onde eu moro, então eu deixei para passar no final com ele. E quando eu passei, ele pediu novos exames de ultrassom e deu uma conferida também nos outros, mas ele falou, bom, tá tudo bem, aparentemente. Como o parto da Nicole tinha sido uma cesárea, a indicação para o parto da Maria Luísa também era uma cesárea. Porque a avaliação que tinha sido feita do parto da Nicole é que o colo do meu útero ele não baixa o suficiente para a passagem do bebê. Então eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero o que o Senhor tiver para mim. Se for um parto cesárea, o médico vai me indicar. Eu só não quero ficar sofrendo como eu fiquei da Nicole. Eu fiquei 15 horas
um trabalho de parto da Nicole e no final foi um parto cesárea. Eu falei, eu não quero sofrer tudo aquilo de novo. Se for para ser um parto normal, amém, eu espero, mas eu não quero esperar tudo que eu esperei e no final ter que fazer uma cesárea. Se for para ser uma cesárea, eu quero, já que seja marcada, chega lá e faça. Esse foi o meu pedido. Quando eu cheguei com o médico, umas 4 consultas antes do parto, ele falou, olha, pelo seu histórico, por tudo que tinha sido no mesmo hospital, falou, por tudo que tem aqui, o ideal é a gente marcar uma cesárea. E aí nós marcamos. Nós marcamos a cesárea para o dia 22 de setembro. E até então estava tudo ótimo. 15 dias antes da Malu nascer, eu comecei a ter umas tonturas. Eu ia fazer a comida e era como se eu fosse desmaiar. Eu começava a ficar muito fraca e se eu não sentasse, com certeza eu desmaiaria. E aquilo eu fiquei bem preocupada, mas já tinha uma consulta próxima e na consulta eu referi isso ao médico. Eu falei, olha, tem momentos que eu fico muito fraca, começo a ficar tonta, parece que vou desmaiar. Ele falou, normal, pelo peso da barriga, ele começa a comprimir os vasos sanguíneos e aí causa essa baixa na pressão. Eu falei, então tudo bem. Ele falou, quando isso acontecer, você só senta e descansa. E eu fazia assim. E detalhe, a minha barriga, ela não era tão grande, eu não faço aquele barrigão imenso. Só que nos últimos dias a minha barriga ficou imensa, ela ficou muito grande. Mas também, segundo o médico, é porque a bebê estava engordando e ok. Quando foi no dia 18 de setembro, eu acordei 5 horas da manhã. Eu nunca esqueço, era um domingo. E eu acordei passando muito mal. Gente, não tem uma palavra que eu possa definir para vocês o que eu tava sentindo. Eu só tinha agonia. Era aquela coisa que na cama não me cabia, no banheiro não me cabia, em lugar nenhum. Eu passava muito mal. E eu acordei o meu marido e ele falou, será que você não tá tendo contração? Eu falei, não, não é contração. Contração não é assim. Mas eu faltava o ar. Era uma coisa terrível. E aí eu falei pra ele, eu vou no banheiro pra ver se alivia, não sei, pra ver se melhora alguma coisa. E eu fui, ele falou, você quer que eu vá com você? Eu falei, não precisa, se precisar eu te chamo. O nosso banheiro é no quarto. E aí eu fui, e graças a Deus eu levei o celular. Eu coloquei o celular numa bancadinha na pia que fica do lado do vaso. E ele falou que eu chamei, mas eu não lembro mais. Eu sei que quando eu acordei, foi eu no chão, no banheiro, que eu tinha tido um desmaio, e a minha filha, Nicole, ligando para o meu pai, para ele vir nos ajudar. E eu tava encharcada de suor. E aí ele conseguiu me ajudar, eu voltei pra cama. E eu fiquei muito aflita, porque eu falei, o que é isso? Gente, o hospital que eu ia ganhar neném, ele fica mais ou menos 1 hora de carro da minha casa. Só que tem muito trânsito. Quem mora em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe, tem muito trânsito. Geralmente a gente gasta 2 horas para ir até lá. Só que, glória a Deus, era um domingo de manhã. Em tudo eu vejo a mão de Deus. E a minha mãe veio, meu pai vieram e eles tentaram me levar para um hospital aqui mesmo da minha cidade. Só que eu falei, não quero. Falei, eu sinto que não tô bem, que tem algo muito grave. E não é que eu não confiasse no hospital, que eu não confiasse em Deus, não, mas eu queria estar em um lugar que tivesse um suporte maior. E que também já me acompanhava, já sabia de todo o quadro. E eu fui, mas foi muito difícil para conseguirem me levar até o carro. Só que a minha mãe me acompanharia, gente, e da minha casa até a casa da minha mãe são mais ou menos 15 minutos. E eu não tinha dúvida que até a casa da minha mãe eu achava que eu ia morrer, porque era muita agonia. Eu fui praticamente desmaiada daqui até a casa dela. E nas poucas vezes que eu acordava, era passando muito mal. E para mim, uma das maiores dores foi ver minha mãe tão aflita, tão desesperada, chorando tanto. Só que quando nós paramos na minha mãe para minha mãe pegar as coisas dela para ir comigo, ela estava muito mal, que ela não conseguiu ir rápido para pegar as coisas e aí acabou que a minha cunhada foi comigo.
E eu fui daqui até São Paulo, graças a Deus não tinha nada de trânsito, nós chegamos lá em 1 hora. E a minha cunhada, ela ia o tempo todo com o pano, tentando fazer alguma coisa que não tinha que ser feito, mas na hora do desespero, eu só lembro que eu ia muito bem, só que chegava uma hora que eu começava a agonia de novo e eu apagava. Eu ficava ali um tempinho e aí quando eu voltava eu tava encharcada de suor. E nesse dia tava mais ou menos frio, não tava tão quente. E quando nós chegamos lá, fomos direto para emergência. Gente, pressão arterial boa, glicemia muito boa. E a enfermeira que me atendeu, muito atenciosa, aliás, toda a equipe hospitalar, muito atenciosos. E ela falou, aparentemente tá tudo bem. A única coisa que eles observaram é que eu tava muito fria, muito. Ela falou, você tá praticamente com uma hipotermia, você tá muito gelada. E aí ela pegou uma manta pra mim, uma manta térmica, e colocou em mim lá e foi chamar a médica. E ela falou pra minha cunhada, ela falou, olha, não sai de perto dela, porque eu só vou aqui chamar a médica, mas ela não pode ficar sozinha. E ela foi, e aí a minha cunhada falou, olha, se você sentir de novo, você me avisa. Só que eu já tava um bom tempo acordada, então eu falei, acho que não vou ter nada. Gente, de repente veio, só que veio pior, muito pior. Nessa vez eu tive uma convulsão. E eu lembro, tem muita coisa que eu vou compartilhar com vocês do que me falaram, porque até aqui eu tava mais ou menos lúcida ainda. Só que nessa hora que eu tive a convulsão, são flashes. Muita gente em cima de mim e eles falando, abre o olho, olha pra mim. E, gente, foi tão sério essa minha convulsão que eu liberei o esfíncter. Eu fiz xixi na hora, de tão forte que foi essa convulsão. E aí eu tava no andar da obstetrícia, é um hospital muito grande, só que eu lembro deles falando que lá não tinha suporte, então eles me levaram pro andar da emergência. E, gente, tinha muita gente, o elevador lotado de gente, quando eu abria o olho assim, tinha muita gente em volta de mim. E aí eu cheguei no andar da emergência e eles fizeram gasometria, que inclusive dói horrores. Eles fizeram muitos exames, eles colocaram eletrodo em mim, nas pernas, nos pés, em todo lugar. Quando eu fui depois tirar, eu vi o tanto de eletrodo que tinha. Não tinha nada, aparentemente nada. Então eles resolveram perguntaram se eu tive alguma coisa. E no início da minha gestação, eu tive uma crise renal. Eu falei, olha, a única coisa que eu tive foi essa crise renal, relatei, e aí eles fizeram ultrassom e viram que eu tava com sete pedras, 7 cálculos renais. E aí eles imaginaram que podia ser um cálculo estivesse movido e a dor fosse tanta. Eu falei, mas eu não sinto dor. Eu falei, eu sinto essa agonia, mas eu não sinto uma dor em algum lugar específico. Tipo, eu ficava bem, só que de repente eu desestabilizava. Era muito rápido. Gente, teve uma enfermeira que pediu autorização para fazer um toque para ver se eu não estava dilatando, algo do tipo, e eu autorizei e não estava dilatando. Então eles me deixaram em observação até mais ou menos eu tentar estabilizar. E a minha mãe fala que na hora que o médico saía para dar informação para eles, ela perguntou por que não faz um parto. E a resposta do médico se a gente fizer um parto, tem que escolher uma das duas, não tem como salvar a mãe e a bebê, porque eu estava muito mal. E eu lembro que eu cheguei no hospital mais ou menos 8 horas da manhã e até estabilizar já era meio-dia. E aí eu lá no andar da emergência, e aí eu já estava bem. Não tinha mais tido desmaios, eu tava com medicação. A obstetra que fez o meu parto, ela chegou e ela falou, Débora, vamos, porque nós temos que fazer o parto, porque a bebê, um detalhe que eu tinha esquecido, são muitos detalhes. Desde as 5 da manhã, que foi a hora que eu acordei, a minha filha não mexia. E toda hora, gente, quando eu tinha 1 minuto de lucidez, eu falava, a bebê não tá mexendo. Todo mundo chegava, você tá bem? Eu falava, tô, mas a bebê não tá mexendo. Eu sempre falava isso. E no exame do cardiotoco, que é o exame de coraçãozinho da bebê,
tinha algumas irregularidades. E aí eles falavam, mas é normal, porque você não tá bem, então acaba que ela poupa esforços. Essa era a resposta que eles me davam. Mas eu sabia que ela não estava bem. Quando foi mais ou menos umas 14 horas, eu já estava indo para o centro cirúrgico. E eu lembro de ouvir a voz do meu marido no corredor. E aí o médico falou assim, nós vamos aplicar a hack em você e logo o parto vai ser bem rápido. Eu falei, tá bom. No parto da Nicole, eles aplicaram 3 doses da hack e não tinha pegado. Mas me deixou bem baqueada, então eu falei, pode prosseguir, tá tudo bem. E quando tiraram a Nicole, eu gritei, ai. E aí foi quando eles tiraram ali uma foto rapidinho, meu marido, minha filha, e depois eles me sedaram e aí eu não vi mais nada. Só que eu fiquei na minha cabeça, falei, será que aconteceu? Mas aí eles me explicaram que poderia ser por tanto tempo de trabalho de parto e que a dose de adrenalina no meu organismo estava tão alta que a anestesia não tinha feito tanto efeito. Mas tá bom, ok. Só que quando chegou no dia do parto da Maria, eu falei, quando eles aplicaram a hack, eu sentia minhas pernas, tava sentindo tudo. Então eu comecei a mexer as pernas. E aí as duas médicas falaram assim, olha, ela tá mexendo as pernas. E aí o anestesista falou, não pode. E aí eu comecei, não sei se eu comecei a ficar nervosa de novo, se eu comecei a desestabilizar, e aí os meus sinais vitais começaram a se alterar. Pepe, cala a boca. E aí, conforme os sinais vitais começaram a se alterar, ele falou, não, a gente não pode, ela não pode começar a desestabilizar aqui de novo, porque eles sabiam de como tinha sido a minha chegada. Eles falaram, a gente vai ter que dar a geral. Eu falei, ai meu Deus, não acredito, eu não vou ver minha filha nascendo. Mas eu falei, tá bom. E aí eles falaram, vai ser muito rápido, e aí eu apaguei, gente, não vi mais nada. Eu acordei, o parto foi às 14h38, eu acordei já era quase 21h15. Então penso, tempão que eu fiquei apagada, quase não acordo mais. E quando eu acordei, eu perguntei para as enfermeiras que estavam comigo na RPA, falei, e a minha filha? Ela falou, ai, a gente não tem acesso. Ela falou, a equipe Mel leva e a gente fica responsável só por você. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei no quarto, a obstetra que fez o meu parto foi lá conversar comigo e eu percebi que ela estava com outra roupa. E é estranho, porque geralmente no ambiente hospitalar eles ficam o tempo todo com aquela roupa cirúrgica. E quando ela entrou, eu falei, oi doutora, o parto foi tranquilo? Ela falou assim, olha, da hora que você chegou aqui, até a hora do parto foi um caos, mas durante o parto foi pior. Eu falei, como assim? Aí ela foi me explicar o que aconteceu. Por ter tomado a geral, eles tinham 5 minutos para tirar a Maria. Porque, como é na corrente sanguínea, passa para o bebê. Então é o tempo de 5 minutos para ele tirar. Então, tinha que ser algo rápido. Só que ela disse que quando cortou a minha barriga, foi uma enxurrada de sangue. Ela disse que parecia uma bexiga cheia de água quando você corta. Ela disse que todos que estavam à minha volta foram banhados de sangue. Sim, eu estava tendo uma hemorragia interna. Mas o que tinha causado isso? A minha placenta não tinha evoluído. Ela me explicou que a placenta ela fica em cima, embaixo ou atrás. A minha estava na frente. A minha placenta tinha sido descolada e estava despedaçada. Ela falou que tinha muitos pedaços na frente. Então, quando eles cortaram, eles começaram a arrancar um monte de pedaço da placenta que tinha para chegar na bebê, a tempo da anestesia não pegar nela. E ela disse que foi uma loucura, um caos desesperador. Ela falou que meu marido entrou bem na hora, tanto que até o meu marido foi respingado de muito sangue. Em tudo, eu vejo o cuidado de Deus, porque pense no meu desespero se eu visse a minha filha nesse estado. Porque ela nasceu, ela não chorou. Então, eu acredito que eu teria ficado muito desesperada e isso não teria me ajudado em nada. E aí, quando eles tiraram, ela nasceu praticamente morta.
Geralmente, o ideal para uma pessoa saturar é em torno de, a partir de 90. Minha filha estava saturando 39. Então, ela nasceu praticamente morta. Ela ingeriu muito sangue. E provavelmente a médica falou que eu não tive aquela hemorragia no domingo, no dia 18. Já veio de dias antes. Então eu entendo que aquela sensação de desmaio que eu tive 2 semanas antes já era o meu corpo dando sinais. A gente não ignora os sinais, mesmo que seja mínimo, eles são importantes. E ali começou o meu pior pesadelo, porque eu falei, eu quero ver minha filha. E ela falou, olha, Débora, ela tá entubada. E, gente, o que eu tinha de histórico de intubação foi minha mãe. Minha mãe quase morreu. Então, ouvir que a minha filha, minha bebezinha, tão pequena, tão indefesa, estava entubada, aquilo me doeu demais. Demais, foi uma dor assim que eu não posso nem mensurar para vocês. Só quem já passou por algo parecido sabe. Eu falei, mas eu quero ver minha bebezinha. Ela falou assim, olha, você não tá bem. Ela falou, olha o seu estado, ela falou, você perdeu tanto sangue. Você vai ter que provavelmente até tomar uma bolsa de sangue porque você está muito fraca. Ela falou, você não tem condições de ir lá. Ela falou, mas eu vou pedir para a equipe, quando você estiver melhor, te acompanhar. Só que já era quase 10 horas da noite, então provavelmente elas não me levariam. E a minha mãe chegou para ficar comigo, mas eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, ter muito medo, porque até então acontecer algo comigo era uma coisa, mas uma bebezinha tão pequena. E aí a minha mãe chegou, me mostrou a foto, e ela era linda, mas ela tava bem inchadinha, sujinha de sangue. E no outro dia, quando eu acordei, as meninas ainda não queriam me levar porque eu não tava bem, eu não tinha dormido nada, mas eu fui mesmo assim, eu chamei minha mãe, fui. Ah, gente, como dói ver alguém tão indefeso, tão pequenininho. E o médico me explicou, o caso dela era bem delicado. Ela teve uma telectasia no pulmão, que é o que ela ingeriu muito sangue, e o sangue que ela ingeriu foi para o pulmão e coagulou. Então o pulmãozinho dela não tinha força para respirar. Então eles aspiraram muito sangue do estômago dela, só que do pulmão não tinha muito o que se fazer. E aí o organismo dela tinha que começar a ajudar. E graças a Deus eles estubaram à noite, no dia 19, só que ela não conseguia estabilizar. Ela não conseguia se manter ativa, ela ficava cansadinha, e aí eles entubaram de novo. Ai, que pesadelo. Foi muito difícil. Mas tantas pessoas queridas da minha igreja, do setor que eu congrego, orando pela minha bebê. E graças a Deus, eles tiraram ela do tubo e ela conseguia se manter estável com oxigênio, mas sem o tubo. E ela bem grande, ela mal cabia na incubadora, porque é minha bebê gigante. Mas ainda tinha coisa pior para acontecer, que foi eu tive alta e ela não. Gente, e como eu falei para vocês, eu moro a 1 hora do hospital quando não tem trânsito. Só que quando tem trânsito, eu cheguei a ficar 2 horas e meia, porque todos os dias eu ia pro hospital. Todos os dias eu ia para amamentar e eu ficava o dia inteiro sentada numa cadeira mais ou menos, numa poltrona mais ou menos igual a essa. Às vezes a enfermeira falava assim, mãezinha, você não vai aguentar. Eu tava enorme, super inchada, mas eu tava lá. Todos os dias eu ia. Eu saía de casa às 6h30 da manhã e eu chegava em casa mais ou menos 6 horas da tarde. Porque todos os dias eu ia. Eu ficava lá. Pra mim a maior alegria era amamentar. Ficar segurando ela no colo. E era algo tão terrível, porque durante o dia eu ficava com ela e ela ficava bem, ela ficava sem oxigênio, ela mamava. Só que quando era noite,
a saturação dela caía e aí ela precisava usar o oxigênio de novo. Quando usa-se o oxigênio, precisa ficar 24 horas a mais. E aí eu falei, não é possível. Eu falei, se precisar eu vou dormir aqui, eu vou ficar aqui. Porque eu achava que eu segurando ela no colo, a saturação dela não ia cair. Porque durante o dia não caía. Quando chegou na sexta-feira, eu pensei, falei, não, agora ela vai ter alta. Só que aí o pediatra que tava cuidando dela, ele não trabalha final de semana. Então, quando chegou na sexta, ele foi os residentes no sábado e aí ele falou, olha, eu não posso fazer nada, eu não posso liberar ela desse jeito. E nesses momentos, às vezes a gente não tem nem palavras para orar, nem forças. Por isso é muito importante você ter pessoas que orem por você, porque nessas horas a gente não faz orações muito sábias, porque a dor é tão grande e muitas pessoas orando por nós. E quando foi no domingo de manhã, eu já estava no meu limite, a minha cesárea super inchada, meus pés. O meu emocional, todos os dias, eu entrava lá chorando e saía de lá chorando muito mais, porque era terrível. E quando foi no domingo, quando eu cheguei de manhã, o pediatra dela, ele era careca. E quando eu cheguei pelo vidro da UTI, eu vi uma careca. Falei, não é possível que ele tá aqui. E sim, ele estava lá. Quando ele me viu, ele, o que você tá fazendo aqui, mulher, com essa menina? Eu falei, ninguém me deixa ir embora. Eu falei, eu quero minha filha. Eu falei, eu vou fazer igual a Nazaré, vou pegar ela e vou sequestrar. E ele falou, não, imagina, eu vou dar uma conferida para ver o que tá acontecendo, porque não liberaram ela ainda. E aí ele foi, viu todos os exames, viu o que estava acontecendo. Ele falou, gente, não tinha necessidade. Ele falou, bebê, principalmente pequeno, eles quando eles dormem, eles esquecem de respirar direito, mas eu vou liberar você. E aí ele me deu 1001 recomendações, principalmente pelo fato de ela ter sido entubada, me passou o acompanhamento que teria que ser feito, porque sim, tinha risco de sequelas. Mas ele fez toda a papelada e quando foi meio-dia, ele me liberou. Gente, e para vocês entenderem como Deus cuida, quando Ele sabe que nós chegamos num limite, Ele vai lá e Ele intervém. Ali estava o meu limite, ali eu não aguentava mais, o meu corpo não aguentava mais, eu estava muito fraca. Ele olhava para ele e falava, você é verde. Eu falei, eu não sou verde. É que eu não tinha quase nada de sangue. E ali era o meu limite. E aí quando foi nesse dia, ele me deu alta. Era meio-dia. Veio com outro médico. E eu entendi o que? Deus mandou aquele médico, ele é um dos chefes lá, no domingo, para dar alta para minha filha. Porque o residente não ia fazer isso, provavelmente ele ia jogar para outro dia. E na segunda-feira meu marido já tinha que voltar a trabalhar, porque os 5 dias de licença dele, paternidade, encerravam. Então na segunda ele tinha que voltar a trabalhar. E quem me levaria? Por esse testemunho. Sim, eu e a minha filha somos um milagre. É a música que a Nicole canta pra ela. Tem até um shorts aqui no canal. Ela passando a mão na minha barriga quando ele estava grávida, ela cantando Meu Bebê Milagre. E sim, ela é o nosso bebê milagre. Nós somos um milagre. Comente o que você achou desse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Beijo.